Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê, seria melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insonso, com que restituiremos o tempero? Tendo, pois, sal em vós mesmo, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham neste momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho nos chama a atenção para nós sobre esta nossa capacidade de convivermos em comunidade, em comunhão, né? Hoje o Evangelho nos chama a atenção sobre essa questão, né, de muitas vezes a gente precisamos assim aprender, né, para podermos viver em comunidade, em comunhão, abrir mão de algumas coisas da nossa vida. E nem sempre é fácil, na verdade. Uma família, né, para você lá às vezes como pai, você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você poder exercer a sua missão como pai. Mas também como mãe, você vai ter que abrir mão de muitas coisas lá da sua vida para poder também fazer o seu papel, exercer o seu papel, a sua missão de mãe. Mas também aos filhos também, não é diferente. Então, numa família, que é o núcleo que todos nós conhecemos e porque de lá saímos, né, então devemos conhecer bem nossa realidade familiar. Então, é importante a gente ter essa disposição de abrir mão, né, de se sacrificar pelo outro, né? Estar disposto a abrir mão de se sacrificar pelo outro, porque senão a gente não vai, né? A gente, ao invés de contribuir, de ajudar, a gente vai estar atrapalhando a comunidade, a gente vai estar prejudicando, seja a família, seja a nossa comunidade. Então, isso é importante a gente ter presente, né? Precisamos cortar algumas coisas nossas pela raiz, porque senão essas coisas elas vão minando, vão contaminando e vão nos atrapalhando, segundo diz Jesus, na nossa vida, na nossa convivência. Por exemplo, tem coisas nossas, por exemplo, atitudes nossas que atrapalham lá dentro de casa. O que a gente tem que fazer? Ah, não, eu sou assim mesmo, gosto e não gosto, quer, não quer, eu sou assim, pronto. Não, se aquilo está atrapalhando, eu tenho que ser humilde e dizer não, me desculpem, eu não tinha me tocado disso, eu não tinha me dado conta dessa situação, mas se isso está sendo um problema aqui em casa, o que eu posso fazer para me mudar? Tem alguma ideia aí, uma sugestão, um conselho? Não, isso é uma atitude de um cristão. Não significa que todos nós precisamos acertar sempre. Não significa que nós precisamos ser perfeitos. Não é isso que Deus está chamando-nos. Mas Ele dá aqui alguns exemplos. Se tem alguma coisa em ti que está escandalizando, que está levando o outro a se escandalizar, então por que você não corta isso da sua vida? Por que você não elimina isso da sua vida, né? Então Jesus ele dá aqui alguns exemplos da mão, do pé, do olho, né? Mas são exemplos simbólicos para nós.
Mas não é o nosso olho que é o problema, na verdade, mas é a forma como a gente olha para o outro, o jeito que a gente alimenta sentimentos dentro de nós, que faz com que nós olhemos para o outro com preconceito, com maldade, né, com agressividade, né? O problema não é a minha mão não age sozinho, né? Meu pé também não age sozinho, né? São membros, mas que são movidos, conduzidos, né, por outras circunstâncias. Então é isso que precisa, por exemplo, assim, o que está levando a tua mão a pecar, o que está levando, né? Um exemplo, por exemplo, se tens dificuldade, por exemplo, de roubo, você vai lá e pega com a sua mão. Então, a mão tá, mas a tua mão sozinha não vai lá e pega o roubo e leva. Então, o que está alimentando isso? O que está te levando a isso, né? Então, isso são coisas que a gente precisa para que a gente possa ter uma boa convivência, a gente poder se relacionar, a gente poder conviver. Então, precisamos ter a coragem de cortar, né? Como diz aquele ditado popular, né? Cortar o mal pela raiz, né? Então, se a gente não tem a coragem de cortar o mal pela raiz, a gente vai multiplicando e pimentando, duplicando e ampliando as maldades, as coisas ruins que nós vamos alimentando dentro de nós. E tudo isso vai ser o quê? Um problema para a nossa convivência, para as nossas relações. Então, você que está me ouvindo, está me assistindo, eu já gostaria de convidar você, né, encerrando esse nosso momento, a olhar para a sua vida. O que te atrapalha, mas não só te atrapalha, mas também atrapalha a vida dos outros que você convive, seja na tua casa, seja na tua comunidade, no seu local de trabalho, com as pessoas que tu convive no dia a dia. O que está te atrapalhando e também está fazendo as pessoas às vezes reclamar de você, as pessoas às vezes se indispor, estarem insatisfeitas com a tua presença. Então, acredita assim que ninguém é tão trouxa que não consiga se perceber. Ninguém é tão trouxa que não consiga, só se tenha problema mental, mas daí precisa de um tratamento, precisa de tem uma dificuldade, por exemplo, assim, de assimilar as coisas, de perceber as coisas, mas daí precisa de um outro tratamento, precisa de uma outra coisa para poder assim ajudar nesse sentido. Mas acredito que quem tem o mínimo de bom senso, sabe aquilo que não é bom nele, sabe o que não é, que está atrapalhando os outros e que às vezes leva até os outros a reclamar, a não estarem contentes contigo. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de rever, de ver assim, o que eu poderia cortar, tirar, que está me atrapalhando, está atrapalhando os outros também. Isso é uma atitude de humildade, de alguém que quer melhorar, de alguém que quer crescer também na vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.